A arqueologia tenta dialogar com a história, oferecendo o cenário, o pano de fundo em que aconteceram os eventos mencionados no texto. No entanto, o senhor poderia mencionar alguma descoberta ou artefato que mudou completamente o ponto de vista acadêmico sobre a historicidade de algum detalhe da Bíblia? Você já falou aqui de Davi, falou agora desse detalhe do altar de Baal, mas o que mesmo que não seja pelas suas mãos, mas que você pode citar? Eu vou citar um que até eu estou escrevendo um artigo acadêmico sobre isso, tá bom aqui, autor? Tá bom aí para vocês. Eu vou citar um que até tem a ver com um artigo acadêmico que eu estou escrevendo. E antes de citá-lo, deixe-me dividir minha resposta em 3 momentos aqui. Primeiro, o papel da arqueologia. Segundo, o limite dela. E o terceiro, o exemplo que você pediu. O papel, você está corretíssimo. Se eu disser... Há muitas pessoas que falam que a arqueologia prova a Bíblia. Já que eu estou diante de alguém que tem área de heresiologia, isso seria uma heresia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem valida, em última instância, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, não posso falar a arqueologia prova a Bíblia. Seria errado do ponto de vista teológico e seria errado do ponto de vista metodológico. Porque a Bíblia dá declarações que fogem ao aspecto arqueológico. Eu não posso, pela arqueologia, provar a Santíssima Trindade. Eu não posso, pela arqueologia, provar o nascimento virginal de Jesus. Agora, o que eu posso, pela arqueologia, é verificar se as histórias que a Bíblia apresenta são coerentes e reais. Então, você ela prova meio que a historicidade. Exatamente. Se a historicidade da Bíblia for real, a teologia que se assenta sobre essa historicidade também será real. Porque a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, é o único que lança a mão da sua história para falar que ela é verdadeira. Você não tem isso com o Alcorão, nem com o Bhagavad Gita, nem... A Bíblia tem. São testemunhas oculares, provar e ver que o Senhor é bom, verifica, Paulo, Lucas, que escreve baseado em testemunhas. Pode olhar, a Bíblia, ela fala, você quer saber se eu estou falando a verdade? Olha a história. O Alcorão não tem isso, nem o Bhagavad Gita, nem o livro dos Vedas. Então, olha a história. Segundo aspecto da arqueologia, ela tem um papel hermenêutico. Poucas pessoas colocam a arqueologia na exegese, mas ela deve estar. E eu vou explicar com uma forma muito rápida. Esses dias eu estive dando palestras, convidado pela Igreja Batista, lá no Belém do Pará. E o pastor que me recebeu lá, me levou para o hotel, e eu vi algumas coisas no hotel, e tinha uma cuia. Aí eu falei, essa cuia aqui é de tomar tacacá. Eu não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. A única coisa que eu sabia do tacacá era a música da Joelma, e que eu não fazia a mínima ideia do que é o tacacá. Fui aprender lá, agora, esse ano. Agora raciocina comigo. Eu sou brasileiro, estou falando português como o pessoal do Pará, vivendo na mesma época, e tinha uma parte de uma música que eu não sabia o que era. Agora imagina se eu tenho essa dificuldade com uma música brasileira que está sendo tocada agora, contemporânea, na mesma língua que a minha língua nata. Imagina um texto hebraico, que não é hebraico de rua hoje, é um hebraico milenário escrito lá atrás. Então a arqueologia me ajuda também a colocar a Bíblia dentro do contexto, expressões idiomáticas da Bíblia, usos e costumes, o modo deles se expressarem. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus vai lá e mandou matar... Vou dar um exemplo. Deus falou, eu endurecerei o coração de Faraó. E você, como especialista em hebraico, sabe que o modo jussivo do hebraico antigo era você colocar de maneira positiva uma coisa que você está apenas permitindo. Por exemplo, em Gênesis fala que as mulheres, as parteiras, deixaram viver os meninos. Como que deixaram viver os meninos? Elas simplesmente não mataram as crianças. Elas não conseguiam cumprir a ordem de Faraó. Mas no hebraico está escrito que elas deixaram viver. Né? A gente não fala assim em português. Então a arqueologia me ajuda a dialogar com esses usos e costumes, expressões idiomáticas e coisas afins. E a terceira e última parte, um exemplo. Vou dar um exemplo agora. Nem vou dar um exemplo do passado. Você falou que você trabalha com paleografia. Permita-me entrar na sua área para dar um exemplo, já que puxou. Os críticos da Bíblia dizem que o livro de Daniel, vocês sabem disso, eu vou falar mais para a audiência que talvez não conheça a teologia, que o livro de Daniel é um vaticínio ex evento. Isso, que são tão acertadas as profecias de Daniel que estão bons demais para ser verdade. Então, muitos teólogos de peso, dizem que Daniel é um produto da época da Guerra dos Macabeus, escrito em 165 a.C., e que não procede, tudo bem. Só que em Qumran encontramos 8 fragmentos de Daniel. 8 diferentes manuscritos de Daniel. E esses 8 diferentes manuscritos me dizem uma coisa. Primeiro, Daniel era importante para o pessoal de Qumran, porque tinha pelo menos 8 cópias dele ali. Isso era muito sério. Tá bom? Segundo, eu consigo reconstruir os 12 capítulos de Daniel, não na sua íntegra, mas parcialmente ali. Ou seja, os 12 capítulos de Daniel já existiam naquela época. Então eu tenho um pedaço de um, um pedaço de outro. Terceiro, quando fizeram a datação, agora recente, de Daniel, de um dos manuscritos, o 4Q114, que é um desses manuscritos, fizeram com a nova técnica de carbono 14, associada à inteligência artificial, que está refinando a paleografia de Frank Cross. Porque a paleografia é o seguinte, o Frank Cross criou isso, você responde isso até melhor do que eu. Pela franjinha do Aleph, do Beit, ele fala se aquele hebraico é o hebraico asmoneu, se é herodiano, se é medieval, se é quadrático, pelo estilo. Só que a inteligência artificial consegue refinar ainda mais. E ela descobriu que alguns estilos, alguns estilos paleográficos que a gente datava do período asmoneu pode ser anterior.
Olha que curioso, isso é muito novo. Isso joga a data para antes. Para antes. E a data do carbono 14 confirmou essa nova paleografia da inteligência artificial. E um detalhe que eles puseram como uma nota, mas eu, Rodrigo, tive com... Não estou falando com uma horror assim, mas me chamou a atenção, é que esse fragmento de Daniel deu uma data entre 200 e 165 mais 70, me ajuda a fazer a conta, 175 mais? Não, 165 mais 70. 240. 240. Entre 240 e 160 a.C. Que legal, que legal. Se eu tenho uma cópia de Daniel, que pode ser datada nesse período, eu acabei com a ideia de que Daniel é da época macabeia. Explodiu essa ideia, a ideia que ele foi produzido depois das profecias, das próprias profecias. Exatamente. Né? E eu não. E veja, porque não porque é. as profecias de Daniel são assombrosamente persistentes. E já caiu por terra o período macabeu. E com um detalhe. Sabe o que está nesse trecho do 4Q114? Daniel 8. Não. Que é um dos pilares da ideia. Então você vê que aqui eu dei do adventismo também, porque aí entra sim. na ideia que a gente está falando aqui de... Não, mas agora eu nem pensei na teologia adventista. Porque você falou das 2.300 tais manhãs, né? Não, nem pensei nisso não. É porque quando você lê os teólogos progressistas, eles vão dizer que, especialmente por causa de Daniel 8, o chifre pequeno e alguns detalhes que aconteceram ali, aquilo não pode ter sido escrito na época antiga. Eu não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Daniel 8 é o chifre que ataca o santuário. Isso. E você tem que é do bode peludo. É o bode peludo que carneiro, ataca o carneiro. O carneiro, o bode peludo e é ali do carneiro. Fala da Grécia. Como é que pode falar da Grécia? Vamos pensar com a cabeça do Cristo. Não, ele fala de Alexandre o Grande, só não fala o nome. Exatamente. Porque o Daniel não entendeu a visão, e aí ele perguntou pro anjo, que parece que era o Gabriel. E o Gabriel fala, o Gabriel falou assim, então tá bom, o chifre lá é o primeiro rei. E ele vai ser quebrado sozinho. É. E do seu lugar vai nascer 4. É de ser tão preciso que não... Isso não pode ser da época de Daniel. Aí pega toda uma argumentação do aramaico também e tudo, e a gente vai ajudando com a arqueologia a desmontar. Por exemplo, esse texto mostra a queda da coalizão de Média e Pérsia e a ascensão da Grécia. E os 4 generais. E depois os 4 generais, Seleuco... Ou seja, se isso é pelo menos de 250 a.C., eu sei que Daniel está 6º século, mas já mostra que, seja em que período for, a original tem que ser mais antigo, porque aquilo é uma cópia. É apenas uma cópia. Gesta. Não, a arqueologia, ela ainda não tem acesso a quase nada da antiguidade. A gente fica, porque a Bíblia não pode ser provada, tudo isso que está aí, mas... se você chegar no Egito agora, você está descobrindo faraós, você está descobrindo monarcas que ninguém nunca nem sabia que existia. Senebekai foi descoberto agora, 8 anos. Eu lembro que na minha primeira faculdade, no primeiro semestre e o segundo de História, um professor bem marxista clássico estava dando aula de Egito e falou: a Bíblia mente que diz que o povo de Israel foi escravo no Egito. É um argumento bem tolo. E no Egito não tinha escravidão. Era trabalho servil, era trabalho compulsório. E ficou debochando, né, da Bíblia durante um tempo. E aquilo, eu tinha 17 anos de idade, aquilo meio que me atingiu, né? Fiquei triste. E meio que sem ter recurso para rebater. Não tinha nenhum recurso. 17 anos, né? Acabei de entrar. Beleza, eu saí daquela faculdade, me mudei para uma melhor e tive outro professor de História Antiga que não só... E assim, para mim era uma novidade, né? Eu já com 18 anos, não só ele falou que todo mundo sabe, né, que no Egito tem escravidão, não é um modo de produção, não é um modo de produção forte, ainda falou o nome de uma cidade construída com trabalho semita, né, que se eu não me engano Você tem Avares. Ramsés II. Em Avares, que seria a capital dos Ixos. Você tem a cidade de Tal Altavá, que é justamente essa cidade. Eu tive lá, hoje é um favelão. Um favelão. E lá você tem todo o favelão no Egito é pleonasmo. Exatamente. É pleonasmo. Mas lá é pior. Lá é pior. O Cairo é muito melhor do que lá. E você tem um lugar que moraram pastores perto do palácio do faraó, tem muito indício. Realmente, a gente trabalha com fragmentos, eu não tenho o quadro completo, eu não tenho um achado para cada versículo da Bíblia. Você está entendendo? Mas a gente não trabalha, a gente trabalha com amostragem. É igual a eleições para presidente. Como é que uma eleição, uma estatística seriamente feita? Como é que eu sei que o Tancredo Neves será o presidente do Brasil e não Cecília Meirelles? Porque o pessoal trabalha com amostragem da intenção de votos. Então, quando eu pego um livro do passado, qual a amostragem de comprovação histórica que ele tem? Você tem a arqueologia, ela, como você falou, você acabou de descobrir ali um sítio novo. Então você tem muita coisa para construir. A Babilônia já foi dita que era mentira, que não existia. Ela só foi descoberta em 1889. Tem um espírito crítico na academia alemã que quanto mais você desconstruir, quanto mais você provar que é mentira, quanto mais você trazer alguma coisa inédita para ir contra o status quo da religião cristã, mais você recebe atenção, crédito, patrocínio, crédito. Então, na verdade, isso se tornou uma própria ética da profissão histórica alemã. E numa época que está surgindo a teologia liberal, está surgindo também a história das religiões, está surgindo o historicismo alemão. Então, meio que viciou você tentar desconstruir, desprovar a Bíblia, e depois de você fazer isso com outros autores da antiguidade. Então, você tem toda a história homérica, que é puramente mito. Aí, se eu não me engano, agora descobriram
na Grécia uma construção que mostra um culto lá antigo que casa com um dos trechos de Homero, não lembro agora qual que é. Então o que a gente precisa entender é que não tem como você falar que a arqueologia desmente a Bíblia por uma coisa que ainda não foi conhecida, não foi descoberta. A não ser que você encontre algo que desminta a Bíblia. Aí você poderia até falar isso. E do ponto de vista histórico, essa própria ideia de fato, né? Porque o fato histórico, isso já é uma ideia que a própria história, metodologicamente, teoricamente, já abandonou essa questão de fato. Você procura entender o pensamento, você procura entender a cultura, agora você soa como positivismo, né? Essa ideia de fato e de factualidade do passado, pelo menos dentro da corrente histórica geral hoje. Né? Décadas atrás era chique ser incrédulo ou até mesmo ateu. Os relatos da Bíblia eram considerados como história, mito, história da carochinha e tal. Hoje em dia vemos mais e mais acadêmicos que têm aprendido a respeitar a veracidade da palavra de Deus, e isso se deve, inclusive, ao avanço das pesquisas nos campos de conhecimento, incluindo filosofia, genética, tem aí agora a Eva mitocondrial, não sei o que e tal, astronomia e, claro, história e arqueologia bíblica. E assim, eu falo que é um desperdício, porque você tem a maior quantidade junta de documento da Antiguidade é o Antigo Testamento. Uhum. É por isso que eu falei, comparado a outros livros, a Bíblia... Do Oriente Próximo. Que é a questão do a maior quantidade mundial que existe de documentação produzida na Antiguidade, você está na Bíblia. Né? E aí você simplesmente despreza aquilo, joga fora, porque... A gente chora para ter um fragmento de um hino antigo cananeu, a gente chora para ter um fragmento de um deus, de uma divindade, e ali no Antigo Testamento a gente tem história dos povos circundantes, das religiões, das divindades, de práticas culturais, e aí você joga isso tudo fora porque é a Bíblia. E, na opinião de vocês, Rodrigo, vamos lá, quais são as principais... Faltou essa última parte, né, das principais descobertas, assim, que faz com que a Bíblia ganha essa moral que não tinha, pelo menos, antes? Eu vou responder dizendo o seguinte, só um detalhe que, por mais que tenham muitos acadêmicos que estão reconhecendo isso, como você falou, nós somos minoria, e cada vez mais minoria. Grandes instituições americanas, conservadores, estão fechando as portas. A Trinity University, por exemplo, lá de Chicago, fechou o departamento deles, foi vendida para uma empresa secular, que tinha um Hofmaier, que era um egiptólogo sério. A Igreja Batista do Sul tinha uma universidade incrível com um departamento lá, não sei se sabe os Batistas do Sul, mas fechou as portas também, que a Johns Hopkins está fechando. E, então, exatamente, nós somos minoria e temos que entender isso. A gente tem que ter o Espírito, porque com o Espírito Santo, uma queixada de jumento se torna um objeto libertador na mão de... Sem o Espírito Santo, queixada de jumento é só um osso. Mas nós somos minoria, não sejamos otimistas. Deus está abrindo portas lá na Universidade Hebraica, coisas maravilhosas e que estão acontecendo. Somos o maior time de voluntários, igual está sendo do Brasil. Isso é uma virada de chave. Agora, falando na lista de alguns achados aí, por exemplo, vou tentar fazer pelo menos os top 10. Vamos lá. Os manuscritos do Mar Morto. Sim, claro. Porque eles mudaram tudo. Qual a importância, Rodrigo, dos manuscritos do Mar Morto? Para eles eu não preciso explicar, mas para você que está assistindo de casa, até o achado dos manuscritos do Mar Morto, e eu vou entrar na área que você gosta, que é o hebraico, o manuscrito mais antigo em hebraico que nós tínhamos do Antigo Testamento era o papiro Nash. Exato. Nash, que ele era do tamanho de um... Ele era um centímetro. Um centímetro menor que um celular desse aqui, e datava do 1º século a.C., que trazia um pedacinho dos 10 mandamentos. Fora isso, os textos mais antigos eram todos medievais, 970 depois de Cristo, que é o Códex Metropolitano, aquele encontrado no Egito, Sinaítico. Não, Sinaítico não, Sinaítico era em grego. O Alexandrino. O Sinaítico é grego. É grego, era a Septuaginta e o Novo Testamento. Mas o Alexandrino eram textos assim, tardios. Então você tem um hiato. Se o Antigo Testamento deixou de ser escrito, vou chutar aqui, 1400 a.C., arredondando, né, o período ali, para 900, vou botar 1000, eu tenho 1400 anos de hiato. Aí, em 1947, um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Zibdi encontrou acidentalmente jarras com textos bíblicos datados em até 250 a.C. E agora essa data pode ser até mais antiga pelos nossos estudos. E quando você compara, 80% do texto massorético está bem preservado. Até mais, alguns chegam a dizer que até 90%. Os 10% de diferença que tem são coisas mínimas. Por exemplo, Isaías, que é o texto completo, o que está diferente? No Isaías massorético, o nome de Deus é referido 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. No de Qumran, 2 vezes. Mas eu não preciso de 3 vezes o nome de Deus para provar a Trindade. Então não mudou nada para mim. Né? É uma questão de soletrar a letra, como se escrevesse farmácia com F ou com PH.
A altura de Golias, que a gente viu que não era aquela altura de quase 3 metros e tanto, era um pouco mais baixo. E é interessante coisas que mínimas. para validar outras coisas, se tiver 50% de erro, tá ótimo, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui já prova, aqui não sei o quê. Mas quando fala da Bíblia, se tiver 0,5% de discrepância, nem é erro nesse caso, aí a pessoa já fala, então, tá, mas o mais importante aconteceu, quer dizer, nós temos agora um documento que é antiquíssimo, que prova a veracidade, e que também é cópia. Então, se é cópia, então... E outra, em 1400 anos a Bíblia não foi alterada. Que esses textos de Qumran foram escritos antes de existir cristianismo, antes de existir igreja católica, alguns deles, né, porque outros são contemporâneos da época de Jesus. E eles ajudam até a reforçar, por exemplo, tem uma aparente contradição na Bíblia, quando você pega Atos com Êxodo, o número de pessoas que desceram ao Egito. Eram 70 ou 75. Em Qumran mostrou que o texto do Novo Testamento estava correto. É um erro do copista medieval. Mas eu posso afirmar para vocês de cadeira aqui, nenhuma doutrina cristã, embora tenhamos posicionamentos diferentes, mas nós sabemos que são as doutrinas centrais do cristianismo. Nenhuma doutrina cristã está baseada num texto espúrio ou questionável. Nenhuma. Alguém pode falar, não, mas a Trindade tem a coma joanina. A coma joanina, eu não preciso dela para falar da Trindade. Eu posso. Nenhuma doutrina cristã está baseada num texto dúbio. Tem uma frase do Cânon de Muratório. O Cânon de Muratório é um dos cânones do Novo Testamento mais antigos que existem, muito próximo ao nosso. E ele fala assim, ele faz um comentário aos evangelhos, dizendo assim, por mais que pareçam que se ensinem coisas distintas nestes distintos evangelhos, porém a fé dos fiéis não difere. Ela continua igual quanto à encarnação de Cristo, a sua vida, a sua paixão, a sua ressurreição. Então, quando a gente fala que há variáveis num manuscrito de Qumran, numa versão grega, com as versões medievais, com as versões antigas, não interfere em absolutamente nada do que a base do cristianismo acredita. E outra coisa, você achou muita coisa no Mar Morto, mas tem muita coisa lá. Tem, pode ser que já vai descobrir. Talvez a gente encontre até textos mais antigos. Porque não é impossível, não é uma questão de fé. Isso é história, tá tudo soterrado. São 2 milênios de guerra, e antes dos 2 milênios de guerra depois de Cristo, tem os milênios de guerra anterior. É Seleucida, é Ptolomeu, é Romano, todo mundo destruindo, passando por cima. É Macabeu, é Bar Corba. Então você vai entulhando aquilo, é o processo de deterioração, é deserto, enfim. A gente precisa... como é que eu posso dizer? Se você tiver 100% de certeza, nada na história é 100% certo. Mas se você é cristão, você tem que ter 100% com certeza. de certeza. Nada em ciência é 100%. Ninguém não se exige. Nem 2 mais 2 hoje você pode dizer que é 4 mas já dá problema. Só que com a história tem que ser. Mas então a gente tem sempre uma questão de fé também anticristã. Só que eu, até antes de dar os outros 9, eu vou ser mais rápido aqui, eu quero pegar carona no que ele falou para falar uma coisa. Aqui é uma leitura agora do crente, não é do acadêmico. Eu acho que o diabo mergulha aquele lugar em guerra de propósito. Porque eu não conheço na história nenhuma cidade que foi tão atacada, destruída. E o que tem em Jerusalém? Eu amo Jerusalém, eu amo Israel, já foi falar várias vezes, mas vamos assim, ser frios. Ele é horroroso. Um país que 63% é deserto, menor que o estado de Sergipe. Se o pessoal estivesse brigando pela floresta amazônica, pelo Canadá, não tem nada. Mas todo mundo quer aquilo ali. Então parece que o diabo fala assim, eu vou colocar guerra lá para dificultar. Mas então, sendo rápido aqui, eu falei dos manuscritos do Mar Morto. Segundo achado importante. Em Meguido, perto de Meguido, tem uma prisão. Eles estavam limpando a prisão lá, fazendo um trabalho e encontraram os restos de uma sinagoga que se tornou Domus Ecclesia, do 2º ou 3º século, e lá está o nome de Jesus escrito no mosaico, tratado como um Deus. Então vocês estão notando... Esse achado é recente agora, recente. Então vocês estão notando que, embora eu falei que doutrinas de fé não passam pelo escrutínio arqueológico, não posso provar pela arqueologia que Jesus é Deus, mas ela contribui. Porque eu tenho ali, eu não vou basear minha doutrina da Trindade ou da divindade de Jesus nisso, mas eu tenho uma evidência arqueológica... Uma prova de que essa crença já é antiga. É anterior à Niceia, não é uma construção de Niceia. Então ela tem uma contribuição também para a teologia sistemática. Terceiro achado arqueológico muito importante, a própria Babilônia, que diziam que a Babilônia não existiu, e em 1888, 89, Robert Koldewey começou a escavar a Babilônia em 14 anos e provou a existência da Babilônia. Quarto achado arqueológico importante que nós temos, você tem a própria cidade de Laquis, ou Lachish, com vários elementos ali que demonstram a historicidade da Bíblia, dos ataques de Senaqueribe, como a Bíblia fala. Outro achado arqueológico importante, o Palácio de Davi em Jerusalém, que era uma das críticas que falavam, se Jerusalém foi a capital do reino unificado, onde é que estava o palácio? Outro achado arqueológico, estou no 6º, a Estela de Mecha, que foi encontrada na Jordânia e que traz uma descrição de uma batalha de Israel, exatamente como a Bíblia apresenta, só que na versão do inimigo. 7º, a Estela de Tel Dan, que juntamente com Mecha foi outra comprovação arqueológica da existência histórica de Davi. 8º achado arqueológico que eu poderia mencionar, nós temos a própria cidade os documentos de Nag Hammadi. Sim.
Por quê? Embora não sejam Bíblia, mas eles mostram as questões bíblicas que estavam sendo discutidas pelos gnósticos ali. Para o Antigo Testamento é Qumran, para o Novo Testamento e para o cristianismo é Nag Hammadi. E além disso... É revolucionário tudo que foi traduzido até o momento da biblioteca, porque a gente conhece de igreja primitiva. E junto com o Muratori, eu consigo hoje falar por que esses evangelhos são canônicos e os outros não. Não foi uma criação de Niceia. Penúltimo achado arqueológico que eu poderia mencionar, eu poderia falar também da porta que está embaixo da porta oriental. Em 1969, James Fleming estava em frente à porta oriental. Ele sabe o que eu estou falando, mas para você em casa, se você der uma googada e colocar Jerusalém, vista do Monte das Oliveiras, você vai ver aquela cúpula dourada, você vai ver um M parecendo um McDonald's. Duas portas juntas. Aquela porta é a porta oriental. E ela foi construída e imediatamente fechada por Suleimão Magnífico, porque ele temia o cumprimento de uma profecia que o Messias entraria com o exército por ali. E colocaram o cemitério na porta. Então. Só que embaixo daquela porta foi encontrada uma outra porta herodiana. Tem o arco dela. Ou seja, ali foi por onde Jesus passou. E Ezequiel 44, versículo 1 em diante, fala que aquela porta estaria fechada porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. É uma divinização do Messias. Porque não fala, o Messias passará por ela. O Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Até hoje, essa porta mostra que o Messias passou por ali.